Paula começava a falar e, obviamente, eu não tinha o retorno, porque eu abaixei o volume do meu celular. E aí ela ficava falando, falando, não escutava nada. Bem, pessoal, nossa live de hoje à tarde é uma live muito especial. Muito especial porque o assunto é um assunto muito caro para a educação e que eu valorizo demais há muitos anos. Eu tive a honra de ter sido membro titular do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu já tinha um respeito, um carinho, um olhar para as nossas pessoas com deficiência já há muito tempo. E quando eu fui fazer parte do conselho, eu tive um outro olhar e um outro aprendizado. E quando nós chegamos à rede, nós buscamos dar uma atenção muito grande à educação especial às pessoas com deficiência. E nós tivemos um grande achado, foi a Ana Paula Felipe, depois de tempo veio construindo junto com a gente a sua equipe. Vai estar hoje com a gente, dividindo o palco virtual com a Ana Paula, a Marcilene, que eu passo a apresentar já e agradeço o convite. Marcilene é professora há mais de 30 anos e é professora efetiva da nossa rede há 25 anos, sendo há muitos anos designada para atuar na nossa queridíssima Associação Catarinense para Integração do Cego, a SIC, que eu tive a honra de visitar e de ver o trabalho lindo que a SIC faz, comandada pelo gigante Henrique, um homem de muita competência, um trato fantástico e um cuidado muito grande com todos que lá passam. Marcilene vai trazer a sua experiência na fala da Ana Paula. Desde já, Marcilene, te agradeço muito por você poder, na tarde de hoje, compartilhar sua experiência e todo o trabalho que você vem fazendo pela rede na ASIC. A Ana Paula Felipe, obviamente conhecida, eu não sei se por todos, né, Ana Paula, mas por muitos, com absoluta certeza, é professora de educação especial da nossa rede efetiva, coordena a educação especial e o programa de saúde na escola, é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conselheira titular do Conselho Municipal de Saúde. Ela tem graduação em pedagogia com habilitação em educação especial, tem pós-graduação em educação especial pela Universidade Federal do Ceará, e ela tem uma característica que eu julgo fundamental para todos aqueles que trabalham com gente, que é competência técnica naquilo que faz. Mas uma competência fundamental para nós termos sucesso no nosso trabalho tem a ver com a competência de habilidades humanas, saber lidar com as pessoas, ter um bom trato, dar um sorriso, ser agradável, dar e receber gentilezas. E assim é a Ana Paula. Então, Ana Paula, a palavra é sua, e aí eu sei que tu vai combinar com a Marcilene essa fala. Fica à vontade, você e ela têm aí os 40, 45 minutos para falar com a gente e depois a gente vai abrir para perguntas. Uma alegria muito grande, Ana Paula e Marcilene, ter vocês duas na nossa live de sexta. Fica à vontade. Obrigada, secretário. Todos estão me ouvindo agora? Muito obrigada, né? Hoje a gente começou a live com um pouco de emoção, né? Senão não tem graça comigo, principalmente a internet está caindo, a gente está com um problema de internet aqui no prédio e nós estamos aqui no sistema de plantão, nós estamos aqui na diretoria do ensino fundamental, na Secretaria Municipal de Educação. Eu estou sem máscara porque nós estamos
distantes, né, um do outro, mas a gente está com uma equipe aqui, toda a diretoria, uma boa parte da diretoria está presente, a Raquel Valduga, que é a nossa diretora do ensino fundamental, a Sônia Carvalho, o André, assessor, a Tamelusa também, que atua junto com a Sônia Carvalho. Nós todos somos da diretoria do ensino fundamental da secretaria. Só para a gente se situar na live, e além da emoção da internet, ouvir as palavras do secretário em relação à minha pessoa também faz nos sentir um pouco emocionada pelo reconhecimento do trabalho e que muitas vezes a gente tem uma luta, enfim, de um grupo de pessoas que historicamente é discriminado, a gente tem a história da discriminação e nem sempre a gente tem vitórias, né? Então, é muito bom a gente ter esse reconhecimento em relação ao nosso trabalho, que nós estamos juntos aí desde 2017, desde o início da gestão do secretário, nós estamos juntos nessa luta. Então, pode acontecer que realmente caia a internet, então não se assustem. E por esses motivos, mesmo não sabendo que a internet já está caindo, eu gostaria também de me colocar à disposição, né, para quem me conhece, o professor Maurício me conhece, a equipe aqui presente, mas muitos que estão aqui também sabem da minha história, mas me colocar à disposição para as unidades educativas, muitas unidades que estão aqui presentes, sabe que a gente é um pouco andarilha, a equipe da Coordenação da Educação Especial, então a gente está à disposição, né, para a gente ter um diálogo por mais tempo, um diálogo mais específico, de acordo com o contexto de cada escola, que é isso que a gente prega, assim, né? A gente não generalizar as falas e não colocar como se todo mundo fosse igual, né? Essa é a nossa luta em relação às escolas das diferenças, e essas são as reflexões que eu vou estar tentando colocar junto com a Marcilene, essas reflexões do que aquilo que a gente vem acreditando, no que a gente vem estudando. Primeiramente, eu gostaria de me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, estou de camisa branca, usando óculos, e eu acho que aparece que eu estou de batom vermelho. Então, essa é a minha descrição, eu devia ter me descrito anteriormente. Eu gostaria de saber se a apresentação está disponível. Lisandra? Será que a Lisandra... está chegando, aos poucos estão chegando. Eu acho que tem que acontecer um pouco comigo isso, porque eu prego tanto essa questão de acessibilidade, adequação de tempo, né, respeitando os tempos das pessoas, e justamente eu que muitas vezes eu exijo tanto de mim profissionalmente, então a gente vai ter que ter paciência um com os outros e com a tecnologia que está à nossa disposição nesse momento, para a gente ir com mais leveza e com tranquilidade aqui na tarde de hoje. Então, as pessoas sabem que eu estou à disposição, como toda a nossa equipe da Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Também quero pedir, em nome da Secretaria, me colocar que hoje não teremos intérprete de Libras, né? Todas as nossas falas, a gente faz questão dessa acessibilidade, porém, os nossos intérpretes estão disponíveis para uma discussão no Conselho Municipal de Educação. Por sinal, a gente está falando de educação especial e durante a semana está acontecendo toda uma conversa com a rede em relação à construção da resolução da educação especial, que o Conselho vem coordenando todo esse processo. Então, todos os profissionais da educação especial hoje estão com o Conselho Municipal de Educação, e aí as agendas acabaram batendo, né? Hoje a gente não tem a disponibilidade desses profissionais conosco, mas a gente vai conduzindo da melhor forma possível, que todos tenham acesso ao que a gente está conversando hoje. Também peço que as pessoas se coloquem, né? Se façam perguntas, façam questionamentos e comentários. Geralmente, na nossa formação, a gente faz isso paralelamente,
mas hoje a gente vai fazer após a nossa fala. E se ficar alguma coisa para trás, a gente vai continuar na conversa, porque, querendo ou não, eu sou uma servidora da rede e a gente vai estar aí sempre que necessitarem e for possível. Então, hoje sou eu e a Marcilene, né, que estamos apresentando, o secretário pediu para a gente estar conversando com a rede um pouquinho sobre a educação especial. E eu gostaria de a gente a gente fizesse reflexões internamente, cada um nos seus espaços, né, onde estão, algumas questões em relação à concepção da educação especial. O que a gente entende sobre educação especial? O pessoal da Ana Paula é o pessoal da educação inclusiva ou é o pessoal da educação especial? E muitas vezes a gente vê isso meio que confunde um pouco, né? Até eu coloquei o título Educação Especial em Tempos de Pandemia, na perspectiva da educação inclusiva. Até para diferenciar e explicitar isso de uma forma bem nítida para todos, porque muitas vezes a gente confunde como se tudo isso fosse a mesma coisa. E sempre se remete à educação inclusiva como se fosse especificamente as pessoas com deficiência. E aí, pode passar, Elisandra, por favor. E aí eu venho trazer... Opa, passou demais. Isso, valeu. Então, eu venho trazendo por vocês, e gostaria que vocês refletissem, e continuassem em constante reflexão na atuação aonde vocês estão, em escola, ou em secretaria, ou em outras redes, que eu sei que tem gente presente aqui, as concepções que a gente tem enquanto pessoa, enquanto profissional, o que a gente entende sobre educação especial, o que a gente entende sobre educação inclusiva, o que eu tenho a ver com isso. Né? A gente vai vir trazendo a gente vai tentar trazer tudo isso agora à tarde com vocês. Que concepção eu tenho de sociedade, de aprendizagem? Por que algumas pessoas podem estar falando, por que a Ana está fazendo isso? Né? O que isso tem a ver com a educação especial? Isso tudo tem a ver, porque isso vai refletir nas relações com essas pessoas. E dependendo da concepção que eu tenho, de sociedade, de aprendizagem, vai refletir na minha dinâmica de sala de aula, vai refletir com o meu colega, inclusive, eu afirmo, na nossa vida. Né? Inclusive, como eu entendo os sujeitos que convivem comigo, independente de quem seja. Então, a gente tem que estar bem isso explicitado para a gente, isso muito definido conosco, que sociedade queremos. Que sociedade queremos para os nossos estudantes? Que sociedade? A gente quer uma sociedade inclusiva? Será que as concepções que eu tenho, as atitudes que eu tenho, tem a ver com essa proposta de sociedade inclusiva? Eu muitas vezes me questiono. Principalmente agora nesse momento de pandemia, eu venho me questionando, eu venho colocando isso muito para o meu grupo, assim. Até que ponto a gente também não, por mais que a gente trabalhe com a educação inclusiva, com pessoas com deficiência, eu ser uma mulher negra, até que ponto eu também não sou opressora em determinados momentos? Né? Até que ponto eu realmente, as minhas atitudes refletem com a minha fala? E até que ponto isso reverbera nas minhas orientações junto com os professores, na minha prática anterior, que eu sempre, né, há muito tempo fui professora atuando na sala multimês lá, nas unidades educativas que eu atuei, né, na onde estive, no Campeche, no Brigadeiro Eduardo Gomes e na Cássio Garibaldi. Então, até que ponto isso né, combina do que a gente pensa? Eu quero deixar bem explicitado a minha fala, assim, para a gente entender bem até que ponto isso combina, né? Nós trabalhamos na política da educação inclusiva. O que é educação inclusiva? Compete a quem? E aí, qual é a minha concepção? E eu vou trazer um pouquinho do histórico da pessoa com deficiência, não vou falar a tarde toda de histórico, não se preocupem, mas vale a pena a gente resgatar, porque a nossa concepção, as nossas práticas, ainda, muitas delas, e eu me englobo, né, porque eu não sou eu sou um sujeito histórico, todos nós somos. A minha prática, a nossa prática, muitas vezes,
não está de acordo com as propostas. Com as propostas a partir de lutas sociais, como é a luta das pessoas com deficiência. Hoje, as pessoas com deficiência, elas lutam para estarem incluídas. Hoje, as pessoas militantes que compactuam com as pessoas com deficiência, elas lutam para estar incluídas em todos os espaços. Então, eu, enquanto professor, eu em sala de aula, ou eu orientador, ou eu diretor, até que ponto a minha concepção não está lá atrás? Que eu posso dizer, eu sou inclusiva, eu aceito todo mundo. Até a palavra aceitar eu questiono. Porque quando eu digo eu aceito, quem sou eu para aceitar ou não? Né? Quem sou eu para dizer, eu aceito, eu tolero? Eu quem? É aí que a gente tem que sempre permanecer em reflexão. Eu acho que nós, enquanto atuamos como educador, enquanto professor, muitas vezes a gente tem que manter a prática do estudo da nossa atuação, né? Em constante estudo da nossa atuação. Então, pode passar, Lisandra, só para a gente entender que eu me movimento um pouco, daqui a pouco pode ser que eu caia alguma coisa, não estranhe. Pode ser que eu vou fazer rapidamente esse resgate histórico, até porque a gente vem estudando história, a gente estudou história, né? E eu considero que a gente precisa permanentemente estudar a história, principalmente nos atuais tempos, mas porque muitas posturas, não só nossa, como dos outros que nos relacionamos, está de acordo com concepções, não vou dizer inadequadas, mas realmente retrógradas, né? Que não convém com a luta de pessoas que têm um marco histórico discriminatório. E não é só a pessoa com deficiência. Eu afirmo que todas as pessoas que têm esse marco histórico discriminatório, porque desde lá da Idade Antiga, como a coloca ali na apresentação, desde lá da Idade Antiga, muitas pessoas sofreram discriminação das mais diversas formas, devido a um padrão socialmente, politicamente construído. Então, sempre houve um padrão, né, de sujeito, de pessoa. E algumas pessoas, alguns grupos sociais, vêm sofrendo a discriminação desde sempre. Desde sempre. Então, nos últimos tempos, que a gente vem garantindo, através de todo o movimento dessas pessoas, através de estudos e pesquisas, os movimentos, eles estão avançando, né? Onde todos possam ser incluídos. Foi isso que eu encontrei. Desculpa que tem um celular. Então, assim, desde a Idade Antiga, onde o padrão de beleza e físico, imagina, a gente tem um padrão de beleza e físico. O que seria das pessoas com deficiência? Então, a normalização da época era que essas pessoas eram simplesmente descartadas, jogadas aos leões. Isso era normal, né? Então, estão vendo, assim, como desde sempre essa história ela vem da forma mais agressiva possível em relação a alguns grupos? E a gente, né, a maioria que estamos aqui reunidos hoje, sabe que não é só a pessoa com deficiência que passou por tudo isso. Né? Então, é todo um resgate que constantemente diversos grupos sociais, eles precisam fazer com a sociedade, com os grupos de estudo, em formação, porque muitas vezes a gente está ainda, não vou dizer, Ana Paula, tu quer dizer que nós temos colegas que pensam como a Idade Antiga? Eu acredito que não, com certeza não, né? Eu sei a rede onde eu atuo, né? Mas depois e mais para frente, a gente tem, quando Jesus Cristo, né, começou a questão do cristianismo, a salvar as pessoas com deficiência, eu falo as pessoas com deficiência, o termo utilizado hoje, né, gente? Então, eram outros termos utilizados. Era o deformado, né?
Então, como é que é? O decapitado. Então, essas pessoas, todas, elas tinham outros termos. Eu estou utilizando o termo atual. Então, na época do cristianismo, essas pessoas, elas começaram... Era normal essas pessoas serem... Como é que eu vou dizer? De uma certa forma, já tinha como garantia o direito à vida. Já era um avanço ter o direito à vida. Então, olha só, então naquela época a gente lutava pelo direito à vida. Eu falo a gente porque eu também faço parte desse grupo discriminatório, de grupos discriminatórios, né? Então, desde aquela época, a gente lutava pelo direito à vida. E as pessoas com deficiência, na época do cristianismo, elas eram salvas por igrejas católicas, né? Mas elas ainda não podiam permanecer no mesmo espaço onde estavam os outros sujeitos, né, entre aspas, permitidos naquela época. Então, elas viviam em igrejas, em locais específicos de cuidado, né, onde essas pessoas tinham um lugar especial. Então, remete bem a palavra, né? Tinha um lugar especial. O que a gente ainda tem? E aí vamos voltar para o tempo. Eu vou fazer um pouquinho essa ponte, tá? Então, o que a gente tem hoje? Que lugares a gente tem hoje que se remetem àquele espaço? Que características que a gente tem hoje que ainda são parecidas com espaços como esse? Então, naquele momento, a gente tinha a vida, porém, em lugares segregados, em lugares separados. Eles não podiam ficar no mesmo espaço onde circulavam as outras pessoas. Imagina, pessoa com deficiência no mesmo lugar que a gente. Então, eles ficavam em lugares que precisavam de cuidados, pessoas caridosas, né? Pessoas amáveis que estavam ali para a divindade, né? E tinham esse dom para cuidar das pessoas com deficiência. E aí a gente, ao mesmo tempo que eu vou estar... Não sou professora de história, se eu tiver algo equivocado, por favor, não precisa falar aqui, pode falar no privado. Mas aí a gente vai reavaliando, né? Mas isso é um resgate histórico bem pincelado, a história é bem mais ampla do que isso, mas só para a gente entender que concepções de hoje ainda estão interligadas em tempos anteriores. Então, a gente tem marcos históricos e a gente tem modelos de como a gente concebe, como a gente entende as pessoas com deficiência. E ali na lâmina a gente coloca o modelo caritativo. O que era o modelo caritativo? Era esse modelo de deficiência, né? Era esse modelo de cuidado especial, como eu vejo a pessoa com deficiência, né? Um sujeito que necessita de cuidado, de caridade. E depois a gente passa pelo período medieval, onde a gente teve a fogueira da Inquisição, que a gente lembra dessa época onde as bruxas eram queimadas, né? Mas não eram as bruxas eram queimadas. Muitas pessoas com deficiências também eram queimadas, né? Porque eram consideradas do demônio. Então, tudo que era do demônio, tudo que não estava dentro daquele padrão, né? Eram queimadas na fogueira da Inquisição. Passamos pelo processo também, considerando que as pessoas... lembrei agora, que é muito parecido, a gente ouve isso muito ainda, como castigo divino. No século XXI, quantas vocês já não ouviram? Ai, que será que não fez na outra vida, né? O que será que não fez para nascer sem os pés, para não enxergar? E eu cometi uma falha, eu vou resgatar como a minha diretora Raquel fez semana passada, eu não li as lâminas. E aí a gente vai exercendo também todo esse processo inclusivo. Nós estamos dentro desse processo e nós não somos os entendedores, né? Não é a tábua dos entendedores que entendem tudo, e a gente precisa também, constante exercício desse processo de inclusão. Então, na minha lâmina é uma lâmina acinzentada, indo para o preto. Eu escrevi em letras brancas, a gente editou em letras brancas, e está escrito no título, Pessoa com Deficiência, Idade Antiga, relacionando aos serviços braçais, descartes dos deficientes.
Então, ali eu não falei, né? Então, tudo que era serviço braçal e escravo tinha serventia. Fora isso, tchau e saudações. Ali na época, aí escrevi cristianismo, tratamento caridoso, relacionado à concepção do modelo caritativo. Depois digitei período medieval, fogueira da Inquisição, castigo divino. Depois, século XVI, primeiro hospital psiquiátrico, isolamento / confinamento, relacionado ao modelo médico. Século XX, discussões de direitos humanos, do lado integração. Século XXI, inclusão, embaixo modelo social, e escrito do lado anticapacitista. Então, voltando lá do que eu lembrei, lembra lá do castigo divino? A gente não, saudade da questão presencial, assim, a gente não vê pessoas até hoje falando isso? Ai, o que será que ela não fez, né? O que será que aquela mãe não fez? Outra, bem atual agora, principalmente na questão dos avanços do diagnóstico de criança com transtorno do espectro autista. O que será que essa mãe não comeu, hein? Como não foi a gravidez dessa mãe? A gente tem estudos atuais que eu digo, mas muito mais próximo da atualidade, que diziam que as mães com autismo, as crianças que tinham autismo, por quê? As mães eram mães frias, as mães geladeiras. É por isso que a criança tinha autismo. Então, olha só como a gente tem falas hoje. E não estou aqui como julgamento, tá, pessoal? Eu estou aqui para a gente fazer reflexão sobre nós, sobre a nossa atuação pedagógica com muita ética. Mas como a gente ainda cai nessa cilada? Como a gente cai na cilada de falas discriminatórias, com falas quando a gente diz assim, ai, será que ele devia... E aí eu quero acreditar, que eu acredito muito nessa rede, né? Essa rede a gente tem pessoas fantásticas que fazem trabalhos inclusivos de ponta, de referência. Mas muito eu já ouvi, né? Será que realmente ele devia estar aqui nessa sala? Será que não era melhor para ele estar num lugar especial? O que eu falei ali anteriormente? Olha só, como essa fala, ela é discriminatória. E voltando, sem julgamento. Eu só estou falando que a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo grande coisa. E é por isso o quanto é importante dar voz às pessoas que têm esse marco histórico, esse marco, a história vivida. Né? Dar espaço, ouvir pessoas, ter pessoas como deficiências como referência nas áreas. Né? A gente tem grandes pessoas de referências mundiais com deficiência e a gente não utiliza, por exemplo, em sala de aula. Não estou generalizando, né? Mas muitas vezes a gente não usa. Um grande artista, por exemplo, Aleijadinho. Muitas vezes a Frida Kahlo era uma mulher com deficiência. A gente usa muito a Frida Kahlo na questão do feminismo, né? Mas a Frida Kahlo também era além de ser uma mulher discriminada, era uma mulher discriminada com deficiência. E aí tem a ver com as interseccionalidades, e vamos ver se a gente consegue chegar lá, porque aí eu falo bastante também, e eu me empolgo e acabo esquecendo algumas coisas, mas só para a gente refletir, sabe? Como a gente ainda tem uma atuação discriminatória, como a gente ainda tem falas que se remetem a tempos atrás. Então, quanto é importante as pessoas com deficiência estarem com a gente. E vou dizer novamente para vocês, com certeza, as pessoas sem deficiência têm muito mais a ganhar nesse processo. Tá? E continuando, ali no século XVI, a gente tem o primeiro hospital psiquiátrico. A gente tem o hospital psiquiátrico até hoje. Mas do século XVI, XVIII, a gente tinha muitos hospitais psiquiátricos. E com certeza, com toda a reformulação, com todos os estudos hoje em relação à saúde mental, o nosso município é outro município, né, que também tem a gente tem muitos profissionais na área de referência que tem estudos sobre a saúde mental.
hoje é muito mais ampliado, né? Quem são as pessoas relacionadas, as pessoas que têm o diagnóstico com saúde mental. Mas até aí, naquela época, a deficiência entrou no rolo. Entrou, né? No mesmo bolo. Considerando as pessoas com deficiência as pessoas doentes. Doentes psiquiátricos. Que é diferente, né? Só para a gente também saber que é diferente eu ter deficiência e ter alguma doença psiquiátrica associada. Isso é uma coisa. Eu, Ana Paula, ter uma doença psiquiátrica. Mas olha só como naquela época se pensava. Ele é deficiente, ele é doente. E a gente sabe como eram os hospitais psiquiátricos da época, né? Como eram os tratamentos em relação dentro dos hospitais psiquiátricos. Eu conheço a história aqui, eu conheço um pouco da história aqui do Hospital do São Pedro de Alcântara, agora eu esqueci o nome. O IPQ, né? Instituto Psiquiátrico, hoje tem até outro nome, não é nem mais hospital. Inclusive, a gente tem histórias que naquela época, muito tempo atrás, não estou dizendo no século XVI, mas assim, alguns séculos atrás, os maridos tinham direitos, se a mulher não estava muito boa naquele dia, manda internar. E isso era normalizado. Por quê? Quem são esses grupos, né, que são historicamente discriminados? A mulher, o negro, o deficiente, né, as pessoas com outras opções da questão da homossexualidade. Então, imagina, olha só, quanto tempo de história a gente tem em relação a esses grupos e quanto a gente tem que resgatar dentro de sala de aula. E aí não é em alguns momentos. Agora a gente vai fazer inclusão. Agora a gente tem Não, e aí tem outros termos que a gente também tem, né? Que aí, o bom é que a gente tem história de rede, história de vivida, né, de trabalho. A gente tem um aluno da inclusão, né? A gente tem um aluno da inclusão. E aí, o que é inclusão? Depois de algum tempo, quero dar uma adiantada na hora aqui do tempo, porque senão eu acabo me empolgando e deixando algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês. Então, aí a gente tem no século XX, né, já começando algumas discussões, sempre partindo das pessoas com deficiência, partindo das pessoas militantes em relação à deficiência, as famílias das pessoas com deficiência, alguns direitos humanos começaram a ser garantidos, até porque em 1948 a gente tem a Declaração da ONU, né? Então, olha só, desde 1948, se a gente lê bem direitinho as declarações da ONU, então, desde 1948, está escrito na declaração, todo homem tem o direito a ser livre, a ter garantia de direitos de saúde, educação e assistência. Então, por que a pessoa com deficiência não tinha essa garantia, por exemplo, desde 1948? Porque não se concebia que uma pessoa com deficiência não era um homem. E quando eu falo homem, até a palavra homem, né, ela é generalista, né? Então, não se concebia que a pessoa com deficiência não era um homem e uma mulher. Né? Então, a pessoa com deficiência não tinha... as pessoas têm um entendimento dos documentos que não cabia às pessoas com deficiência. Então, ali no século XX, nos anos 60, 70, a gente tinha um modelo de integração. Eu dei uma pulada boa na história, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem a época do Dom Pedro II, que também instituiu as escolas das pessoas surdas, dos meninos cegos. Então, a gente tinha algumas escolas já específicas. E aí, ali na integração, é bem parecido bem parecido com essa questão da época do Dom Pedro. E a integração, o que era a integração? Algumas pessoas com deficiência, ela poderiam estar no mesmo espaço. Desde que, bem bonitinha, bem sentadinha, que desse conta daquele planejamento do meu professor. Essa criança, ela tinha que estar bem preparadinha.
Aí sim, ela podia estar na mesma sala. E aí tinha escolas na época, e tem escolas tem não, mas bem pouco tempo atrás, eu peguei isso depois de formada, né? Eu não sei se eu me considero, eu acho que eu já talvez eu me considere mocinha ainda, mas não sou tanto, mas eu ainda peguei a integração. Né? Eu me lembro que eu fiz a educação infantil numa escola aqui em Florianópolis, que a gente tinha, não era no mesmo espaço, mas sim, eram as classes especiais. Né? E geralmente as classes especiais, elas não ficavam assim no mesmo corredor que as outras salas, elas ficavam lá no fundo. Eu me lembro que eu estava na educação infantil, eu tinha até medo de passar por aquela sala, porque justamente isso, culturalmente a gente vem construindo que esse sujeito é à margem, esse sujeito tem que ficar de fora, ele tem que ficar segregado, ele tem que ficar dentro de um espaço especial, ele tem que ficar dentro de uma classe especial. Porque vem toda uma concepção desde sempre como se esse sujeito fosse fora, né, de ser um homem ou uma mulher comum. De ser um homem ou uma mulher sem garantia de direitos, de espaço. Eu me lembro quando eu era criança, a gente muitas vezes passava, não sei se vocês passaram por isso, assim, passava o ônibus da PAI. Ah, lá vai o ônibus dos bobinhos, dos tolinhos, dos louquinhos. A Raquel tá aqui falando no fundo, dos louquinhos. Então, assim, olha quanta gente já carregou desde a nossa infância, a gente carrega com a gente. E a gente vem. E aí, hoje a gente é professor, certo? Hoje a gente é professor. Tudo isso está conosco, e tudo isso a gente vai levando para a sala de aula. Toda essa história do que a gente viveu. Então, na época da integração, só iam os estudantes aonde estavam naquele espaço. E hoje a gente também tem falas, aí eu sempre gosto de resgatar. E hoje a gente também, muitos pensam que esse sujeito, será que ele devia estar no 7º ano? Aí outra fala que talvez a gente não consiga dar conta dessa discussão. Mas ele tem idade mental, ele me parece de braço cruzado, mas parece que ele tem idade mental de 4 anos. Como ele, um adolescente de 13 ou 14 anos, não possa estar com os pares dele da mesma idade, né? Porque ele é deficiente. Aí, com deficiência, aí olha só como a gente também carrega esse modelo médico, né? Que eu coloquei ali sobre o modelo médico. Porque aí, o que é o modelo médico? O modelo médico é só quando a gente caracteriza a pessoa pela deficiência. Esse é o modelo médico. A pessoa com deficiência, ela não é outra coisa, ela é só deficiente. A gente não consegue conectar a outras, a gente não consegue fazer outras intersecções, outras habilidades, outras potencialidades. E aí, com o processo de inclusão, a gente está com uma política de inclusão desde 2008, né, 20 anos, mais ou menos, a gente vem nessa luta de movimento das pessoas com inclusão, e não só da pessoa com deficiência, a gente vem com a luta de diversos movimentos. Depois eu até posso disponibilizar para a rede, a gente divulga para os diretores essa apresentação, que tem muita coisa aí que talvez a gente não consiga vencer, e tem outras apresentações. Se a gente for analisar os documentos políticos de garantia de direitos nos últimos 20 anos, eles não se comparam com toda a nossa história. Né? De tantos documentos legais e políticos que tem que garantir esse direito ao processo de inclusão. E aí que a gente faz a conexão, né, que é a concepção do modelo social de deficiência. O que é o modelo social? Que é bem diferente do modelo médico. E aí tu pode dizer, Ana, será que está desconsiderando o que o médico diz, o que o médico não diz? Não, ele tem um papel imprescindível, mas ele não tem um papel determinante. Né? Essa pessoa, ela não pode ser considerada somente uma pessoa com deficiência. Muita gente que nem considera com deficiência, né? Ela não pode ser considerada só isso. O João, e aí como as pessoas também procuram a gente, né? Ana, faz uma fala sobre autismo, faz uma fala sobre deficiência, faz uma fala sobre cegueira, faz uma fala... A gente nunca vai vencer fazer uma fala
numa unidade, lá nos ingleses, por exemplo, não adianta eu lá na Erondina falar de autismo se eu não conheço as crianças com autismo lá da Erondina. Não adianta eu falar de autismo na Erondina e ir com a mesma fala lá para Tapera. Porque não adianta eu ir para a Erondina, eu ir lá para uma EJA no continente, por exemplo. São contextos diferentes, são pessoas diferentes, são idades diferentes, são outras realidades. E muitas vezes, outros marcos historicamente discriminados, como é que eu vou dizer para não também ser discriminatória? Eu não quero dizer essa palavra. Muitas vezes ele pesa mais, porque a gente ainda carrega essa questão de... Eu olho para a pessoa é considerada o que ela apresenta, né? Então, dependendo quando a gente fala o que é interseccionalidade, é o conjunto dos marcos, né, historicamente discriminados da pessoa, né? É o conjunto. Tudo que é discriminado historicamente são essas interseccionalidades. Eu, mulher, negra, com deficiência, né? Eu, mulher branca com deficiência, né? São vários. Eu, mulher negra com gay. Então, essas interseccionalidades, porque eu, mulher negra com deficiência, eu, mulher branca com deficiência, vamos pensar, né? Então, a gente tem que... É isso que a gente, enquanto professor, a gente precisa entender que cada sujeito é um sujeito, tem as suas interseccionalidades, tem o seu contexto, né? Um adulto surdo é diferente de uma criança surda. Um adulto surdo que tem que dar o sustento para sua família é diferente de uma criança surda que está no Almirante Carvalhal pela manhã. Então, a gente tem que entender esse contexto, porque cada sujeito é único. Por mais que eu tenha de autismo, eu não vou entender a Beatriz, a Joana, que está dentro da unidade de vocês. Muitas vezes, quando a gente vai para as unidades, até eu faço muito mais perguntas do que vocês, porque eu preciso entender quem são essas pessoas. Eu preciso entender quem são essas crianças, eu preciso entender quem são essas famílias. E aí, o modelo social, ele está interligado, e guardem essa palavra, gente, espero que a gente ouça cada vez mais, ser anticapacitista. Ser anticapacitista. O que vocês acham que deve ser, o que será anticapacitista? É ser ao contrário do capacitismo. O que é ser capacitista? É quando a gente discrimina a pessoa com deficiência. Tá. Não entendi, mas tudo bem. Me deram um recado aqui, desculpa, pessoal. Deixa eu voltar. Quando a gente o que é capacitismo, né? Quando a gente não dá valor às habilidades, às capacidades das pessoas com deficiência. Quando a gente diz que essa pessoa com deficiência, ela não é capaz. Quando a gente diz que a pessoa com deficiência, ela não é capaz de realizar determinada atividade que eu proponho. E aí é que está a grande luta e a grande reflexão e pensar no nosso papel. Será que é a criança com deficiência que não é capaz? Ou será que eu não ofereci estratégias que ela possa ser capaz de realizar? Até porque o nosso papel enquanto professor é facilitar o processo. É facilitar o acesso. Todo conhecimento aí historicamente construído, aí cabe a nós facilitar o acesso à criança, a todos. E aí a gente precisa entender, pode mudar a página, por favor, a lâmina, a apresentação, a lâmina bem antiga. Pode mudar a apresentação?
Aqui é a imagem de tudo que eu representei, vou passar bem rápido aqui. São a imagem de 4 quadrados. Aqui eu tenho algo mais importante que está na outra apresentação, mas rapidamente eu falo. É a imagem que tem 4 quadrados que representam a exclusão, um círculo onde está várias pessoas e de fora as pessoas com deficiência. A segregação, onde está um círculo de pessoas e num outro ciclo menor as pessoas com deficiência. Né? Porque ela não está na exclusão, ela não tem círculo nenhum, mas a segregação, ela ainda tem um círculo dela. A integração, gente, olha a imagem da integração. É um círculo de pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência por trás. E a inclusão e todos juntos misturados. Por que eu estou chamando a atenção na imagem da integração? Vamos lá para a nossa escola. Eu sei que tem muito diretor aí. Vamos voltar lá para a nossa escola e para a nossa unidade educativa. Pode passar. Será que a gente não... Aquela criança com deficiência, ela não está no mesmo espaço organizada daquela mesma forma? Volta só um pouquinho ali para a integração. Será que a criança com deficiência ou o estudante com deficiência, ela não está lá junto com o auxiliar de educação especial dentro de uma sala de aula? Ela e o auxiliar? Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar lá na época presencial. Como é que estão nossas escolas? Como está a nossa organização dentro daquela escola, dentro de sala de aula? Será que a auxiliar de educação especial está lá juntinho com o meu aluno, eu e o auxiliar fazendo algo diferente? E aí essa imagem não transparece isso? E aí, será que a gente diz que a gente faz inclusão e, na verdade, a gente está num momento histórico diferente a nossa prática, fazendo integração? Será que a responsabilidade é só de um profissional, do professor auxiliar de educação especial? Passa um pouquinho a apresentação, por favor. Lisandra, eu não vou usar esse vídeo agora, que eu quero passar a outra... Eu estou mudando um pouco aqui, eu quero avançar mais. Então, o que é a educação inclusiva? Vamos para ver se a gente avança na nossa rede e em outros espaços, que tem outras pessoas de outros espaços aqui. A educação inclusiva, ela não se remete somente à pessoa com deficiência. A educação inclusiva se remete a todos nós. Todos nós. Só que o que acontece? Aquele resgate que eu fiz anteriormente. Para determinados grupos, historicamente, né, socialmente discriminados, no decorrer dessa história que eu tenho uma pincelada anteriormente, hoje a gente precisa de leis, infelizmente. Espero que no futuro a gente não precise. Mas a gente precisa de leis para garantir a permanência, e hoje não só a permanência. A inclusão não é só a permanência. Não é só fazer a social. Não, fazer social a gente... Eu tinha um professor que dizia, fazer o social a gente faz no bar. Faz em casa, a gente brinca com os colegas. Não é só isso. Apesar não. A socialização, ela faz parte do processo de aprendizagem. A socialização é um caminho para o processo de aprendizagem. Mas muitas vezes a gente tem um entendimento que socialização é só estar ali junto, né? Eu conversar com meu coleguinha. Mas até para socializar a gente precisa aprender. Até para a gente estar junto com o nosso colega, a gente precisa aprender. E a gente precisa fazer essa na mediação. E por isso a importância da escola e a importância do professor. Né? Por mais que a gente faça todo um trabalho à distância, mas isso é a importância de estarmos na escola, né? Então, esse mesmo direito, a pessoa com deficiência, ela também tem. Todos têm. Até atualmente, muitas das pessoas que estudam deficiência, que a gente tem aí como referência, elas não estão nem mais enfatizando a pessoa com deficiência. A gente enfatiza as diferenças. E quando a gente enfatiza as diferenças, a gente entende o quê? O que tem lá dentro da minha sala? O que tem dentro da minha escola? Uma variação humana. E quando a gente passa para entender que é uma variação humana, eu acho que tira também um pouco o peso das nossas costas. Um pouco esse peso que eu preciso de entender de autismo, eu preciso entender de TDAH, eu preciso entender de dificuldade de aprendizagem, Não, a gente precisa entender de sujeitos, como o secretário anteriormente falou, como a Sônia Carvalho fala constantemente, a gente precisa entender de gente.
E se a gente entende de gente, a gente precisa também... A gente não quer ser entendido, nós não somos gente. É o mesmo direito a todos eles. Só um momentinho que tem um barulhinho atrapalhando. Vocês estão vendo como eu sou também quando eu falo, tem um barulhinho me atrapalhando? Porque a gente tem pessoas que precisam, talvez, de poucas falas, de pouco tempo, sem interferência. Aí a gente diz que a criança com autismo não, a gente tem que tirar tudo da sala, que ela precisa de organização, ela precisa de rotina, ela precisa, mas outras crianças também precisam. Na educação infantil, a gente trabalha muito a questão da rotina. E aí, quando tem uma criança com autismo, mas ele precisa de rotina. A gente não precisa, essas crianças pequenas não precisam de rotina, gente. Então, vamos fazer rotina para todo mundo. Ana, mas no 7º ano, tá todo mundo, onde é que eu vou me colocar a rotina? Gente, eu tenho uma filha de 20 anos que precisa de rotina. Eu preciso de rotina. Eu tenho agenda. Quem aqui, a gente não tem agenda. A gente não precisa de rotina, a gente não precisa organizar horário. Eu preciso. Senão eu me atrapalho. Eu me estruturo. Então, só para a gente finalizar, dá tempo aqui para a Marcilene também falar um pouquinho. Já estão me dando um corte. Eu já estou preocupado, você e eu. Não precisa se preocupar, professor Maurício. Eu estou aqui bem atenta. Você e eu convidamos a queridíssima Marcilene, você não vai deixar ela falar. Na verdade, aqui a tua fala é uma coisa fantástica nos nossos ouvidos. No entanto, o conceito de quero mais, ele vai ficar. Se tu falar tudo, o que o pessoal vai dizer? Tá bom. Eu não vou falar tudo, porque nunca a gente fala tudo, né, secretário? Mas só para a gente entender isso, assim, o que a gente vem lutando tanto, né? Que a educação inclusiva, a educação especial, ela é um serviço só dentro dessa política de educação inclusiva. Né? Ela só é um serviço, é um suporte para os estudantes com deficiência. Não é à toa, porque que a gente, aí, né, e a gente vem cada vez mais, principalmente nos últimos tempos, né, a gestão aí do professor Maurício, o quanto a gente vem ampliando a questão do número de salas multimeios, e aí a gente pode estar conversando em outros momentos, lá na unidade educativa com vocês, sobre o que é a sala multimeios, mas a maioria aí tem tempo de rede e conhece há um bom tempo o que é a sala multimeios. Por que a gente tem tantos profissionais da educação especial envolvidos? Justamente para a gente avançar nesse processo de inclusão, que esse processo de inclusão não seja somente estar ali. É por isso que tem que estar todo mundo, mais pessoas, mais espaços, mais recursos. Lembram da Playtable? A Playtable não é para ficar só na sala de aula ou só na sala informatizada ou dentro da sala multimeios. É para que esse recurso não é só para criança com deficiência, é que todos vai ser muito mais rico que todos esses recursos que a gente recebeu aí no último ano, principalmente, que todos estejam juntos realizando. Que todos estejam juntos. Quando foi pensado o recurso para a pessoa ir lá para a sala multimeios, e aí eu nunca vou esquecer, e aí me deu um alívio em 2017, quando o secretário, eu acho que ele nem lembra mais, o secretário entrou numa formação, nossa, eu estava com um grupo pequeno, e eu nunca tinha visto o secretário falar sobre, eu nem conhecia muito a história do secretário, mas o secretário falou uma coisa que eu levo em toda a formação, e eu vou fechar e vou dar oportunidade para a Marcilene. Oportunidade não, o espaço dela, que eu que já estou viajando e entrando no espaço dela. E aí eu quero fechar usando a frase dele. A sala multimeios não é um espaço privado dentro da escola pública. Esse serviço não é um serviço privado de atendimento ou atendimento clínico. Não é um modelo biomédico. A gente quer resgatar esse modelo social, né, avançar nesse processo. Então, ela não é um espaço privado. Todos podem circular,
O trabalho ele é colaborativo, esse trabalho tem que ser em conjunto, não de serviços específicos, mas pensar isso colaborativamente. Esse professor de sala multimês, ele não é um trabalho, não é ele que vai fazer a inclusão, e muito menos o professor lá de sala de aula que vai fazer a inclusão. Quem vai fazer a inclusão somos todos nós, enquanto rede. Tá? Marcelene, eu te dou a palavra, desculpa, deixei várias coisas para trás, mas é isso aí, a gente vai aprendendo. Toca a ficha, Marcelene. Agora é contigo. Cadê a Marcelene? Será que a Marcelene também quer continuar te ouvindo, Ana Paula? Eu acho que ela cansou e fugiu. A Tuane está dizendo que ela saiu. A Tuane está dizendo que ela saiu. Será que ela não te aguentou, Ana Paula? Eu acho que ela não aguentou. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a Marcelene entra, tá? Enquanto isso, que a Marcelene entra, eu queria abrir, então, agora para perguntas. Eu quero pedir desculpa. Ana Paula, na verdade, nós temos liberdade, né, Ana Paula? Eu, graças a Deus, fiz alguns amigos nessa rede, diria que muitos, e hoje eu posso dizer que a Ana Paula é minha amiga, eu tenho liberdade com ela para fazer o corte ali a ela. Ana Paula, como todo mundo está falando aqui no chat, ela é competente, querida, né, e sabe muito. Então, por isso que a gente teve a liberdade de cortar para a Marcelene falar um pouquinho. Acho que ela entrou agora, né? Vamos ver se ela está aí. Marcelene, ela está aqui, sim. Meu Deus, se eu não der a voz para a Marcelene, aí que moral eu tenho para falar? Não. Aí, Marcelene, estamos te ouvindo, né? Ana Paula, não sei a que horas tu saiu, em que momento saiu. Não, eu saí agora, na verdade. Então tá bom. Marcelene, com a palavra, muito bem-vinda, alegria tê-la aqui com a gente, né? E a Ana Paula te deixou 3 minutos para falar, ver se tem cabimento, né? Mas eu vou te dar uns 15 minutos para falar, tá bom? Tá certo, então. Toca a ficha, seja bem-vinda, querida. Eu, primeiro, antes de iniciar qualquer fala, vou me autodescrever, né? Sou uma mulher cega, tenho cabelos claros, sou branca, a minha blusa é branca com detalhes pretos, estou usando um óculos escuro de lentes pretas e armação meio vinho, meio, sei lá, uma cor assim que para mim ficou como indefinida, bem como a do meu batom. No meu lado direito eu tenho 2 orquídeas, uma amarela, que é a minha cor preferida, e a outra roxa, segundo me disseram. E estou sentada numa cadeira, em frente a um computador, que me deixou na mão aqui por uns segundos, né, como vocês perceberam, e estou usando um fone de ouvido, que é para eu poder me organizar. Agora, a partir do momento que todos estão me vendo, porque quando eu me autodescrevo, eu contemplo as pessoas que teoricamente não me viam quando eu entrei, e agora sim me enxergam, né? Eu digo para vocês que me sinto muito feliz em poder compartilhar dessa tarde, em estar aqui junto com 2 pessoas de relevância ímpar dentro do espaço da rede municipal, e dizer, né, o quanto isso é interessante de nós pensarmos nessa pandemia que oportuniza momentos como este, né, em que podemos estar aqui discutindo, trocando ideias, dialogando sobre um tema que para mim, e certamente para as outras 2 pessoas que demonstram nas suas falas que estão aqui, é um tema tão caro, é um tema tão importante para a nossa jornada enquanto profissionais da educação e enquanto sujeitos, né, enquanto humanos na nossa caminhada. Eu, logo de início, falei, né, que sou uma mulher cega,
porque essa característica que me pertence, ela me forma enquanto identidade, né? Ela me constitui enquanto essência, né? Ela me torna quem eu sou. Eu nasci já cega. Então, ela não me categoriza, ela não me define simplesmente, mas ela me constitui enquanto pessoa. E isso é muito importante de a gente conversar nessa tarde, porque justamente o que a Ana Paula falou, né? Nós precisamos perceber quem somos para entendermos, né, o que buscamos, o que queremos. E essa questão da identidade, ela é muito importante, né? E a gente pensar que nós não somos definidos enquanto categoria, muda todo um discurso, muda toda uma prática. Eu vou dizer para vocês que a minha caminhada, então, como eu disse, enquanto alguém com deficiência, ela já vem desde que eu nasci, né? Então, o meu percurso, ele é bem interessante, porque toda essa história que a Ana contou, parte dela eu experienciei, né? Enquanto integração, enquanto alguém que vivi desde a minha educação infantil, nesse processo, até o meu antigo lá, 2º grau, né? Que eu já sou uma pessoa mais antiga. Então, fiz o 2º grau no magistério e depois a universidade, na UDESC, tudo dentro desse processo integrativo. E era muito engraçado, né? Para não dizer complexo, digamos assim, quando os professores entravam na sala e faziam uma pergunta que sempre ecoa na minha cabeça. O que eu vou fazer contigo? E aí eu respondi, olha, também não sei, né? E aí a gente ficava, então, num certo impasse, porque eu precisava adaptar-me àquele processo que estava posto. Isso era efetivamente o que dizia aquele processo que era a integração. E como profissional da rede, aí como o professor Maurício colocou, né, de 25 anos, eu acompanhei o início dos preceitos desse processo de inclusão. E nós temos dentro desse espaço nosso uma caminhada muito bonita, uma caminhada cheia de desafios, sim, com certeza, mas também de muitas conquistas. Eu já não escuto mais com tanta frequência aquele que era o início das nossas falas sempre que se chegava numa escola. Ai, mas eu não estou preparado para receber esse aluno, né? Que a gente chamava ainda de aluno. Hoje nós temos os nossos estudantes. E que bom que a gente vai transformando e se transformando nas nossas formas de referirmos a determinadas situações. Porque às vezes parece só uma forma de se denominar, né? Mas faz toda a diferença. Para mim, pelo menos, faz. E aí, falando um pouquinho dessa mistura toda que a gente faz dentro da história, porque a história é assim mesmo, ela é cheia de avanços e cheia de recuos também. Mas que bom que os avanços a gente sempre busca que eles permaneçam. A questão da inclusão e da educação especial, que parece meio que um contrassenso, né? E que, na verdade, não é. A educação especial, como a Ana colocou, ela é justamente essa ponte, esse vai e vem, esse movimento que a inclusão precisa, esse buscar estratégias, esse buscar alternativas, esse perceber o que fazer em conjunto, né? E isso é muito importante de a gente pensar. Por isso, a educação especial, dentro desse processo de inclusão, porque a inclusão, ela não vai apenas considerar a pessoa com deficiência, mas ela vai considerar o todo, né? E quando a gente fala nessa questão do nome, e aí parece que muda tudo e não muda nada, sim, muda tudo. Para mim, eu digo que muda. Porque quando a Ana Paula diz, o que eu vejo quando eu olho para alguém que tenha deficiência,
quem eu vejo? Será que eu vejo o Marcelo ou a Marinês que estão na minha sala? Ou será que eu vejo simplesmente alguém com deficiência para quem eu efetivamente, e agora, vou ter que pensar um planejamento separado? E o que eu vou fazer? Vou falar com o pessoal da inclusão, como foi falado aqui também, né? Então, agora, se eu vejo efetivamente o Marcelo, ou se eu vejo efetivamente a Marinês, eu vou pensar, que interessante, então vamos ver, como é que eu posso contemplar o Marcelo e a Marinês, considerando todo o público que está aqui na minha sala e que nós estamos precisando agora, então, fazer um trabalho em conjunto. Como será? Como eu vou atender a todos? Porque quando eu fiz essa autodescrição, eu posso ter contemplado outras pessoas sem deficiência que talvez até nem estivessem me vendo direito, né? Mas não, se eu estou fazendo audiodescrição, não é para quem tem deficiência visual. Não. Porque muita gente, às vezes, não enxerga lá no cinema, por exemplo, uma legenda. E aí? Né? Então, tem N questões que eu preciso pensar. E eu tenho aqui várias coisas que eu fui anotando aí para trazer, mas como a gente sabe que o tempo também não é muito, mas tem algumas questões que a gente precisa deixar bem ressaltadas. Uma delas é a palavra. A palavra, ela é muito potente, seja ela da maneira que for expressada, verbal ou não. A palavra, ela nos torna profetizadores, profetas de algo, né? Então, da maneira que eu me refiro a alguém, eu posso colocar essa pessoa numa posição de alguém que tem, sim, condições de estar, ou eu posso inferiorizar essa pessoa, adotando aí uma atitude capacitista, né? Então, a palavra, lá Vygotsky dizia já em tempos, que em relação à cegueira, a palavra a vence. E em relação a esse nosso processo de inclusão, a palavra, ela é transformadora ou não. Então, da maneira que eu olho, eu vou adotar uma determinada atitude prática. Da maneira que eu não olho, eu invisibilizo, né? Ou eu silencio. E aí eu não incluo, aí eu excluo. A escola, ela, enquanto espaço de inclusão, ela não pode se constituir em ruptura, ela é conexão. Quando nós estávamos lá no processo de integração, ela era uma ruptura. Para mim, foi um processo de ruptura, porque na escola eu percebi as minhas diferenças se acentuaram, muito. Mas hoje não. Hoje a gente tem que entender esse espaço da escola como um espaço de inclusão, um espaço de conexão. E aí eu quero, não sei quanto tempo eu ainda tenho. Fica à vontade, então, Marcelene. Eu queria falar um pouquinho das instituições dentro desse espaço, porque as instituições, elas justamente contribuem com essa conexão, contribuem dentro dessa ponte que a gente quer que seja todo esse processo. Ela também é um ator desse processo, né? Ela é protagonista desse processo em conjunto, fazendo com e não fazendo por, né? Então, a SIC, que é o espaço onde eu estou, como o professor Maurício bem colocou, que faz sim um trabalho de excelência, faz sim um trabalho de uma qualidade indiscutível, ela se constitui também nesse espaço, nesse processo de inclusão. Aí a gente, não, ele é, então, um estudante da SIC. Não, ele é um estudante da escola que também precisa de algumas questões que a SIC pode oferecer para que esse processo de inclusão seja realmente efetivo e exitoso. Estou olhando aqui. Importante a gente salientar, então, aí dentro disso tudo que eu estou falando, que o trabalho inclusivo, ele acontece em rede. É uma teia, onde todos os fios se conectam e se conversam, né? O diálogo é essencial para que a inclusão aconteça, para que todos nós possamos ganhar, e principalmente o estudante, né? Para que ele seja visto. Isso aí é o mais importante. Quando eu desloco o meu olhar, né? E aí a Ana
trouxe várias vezes essa questão da interseccionalidade, justamente porque, quando eu olho para o estudante da minha sala como alguém que tem um contexto, que tem a questão envolvendo a raça, gênero, classe social, né, toda uma questão, geração, sim, porque eu posso estar falando de educação de jovens e adultos, renda, então, tudo isso faz parte desse sujeito. Então, quando nós falamos ali no início, eu não estou preparado, quando a Ana falou para receber esse estudante na minha sala, então eu não estou preparado para receber ninguém, né? Porque eu tenho que estar, quando eu saio de um curso de pedagogia, quando eu vou atuar dentro de uma rede, dentro de uma sala de aula, preparado para receber aquele que me chega, para acolher e para possibilitar a aprendizagem, né? Porque é muito importante a gente ter clareza que a igualdade é o ponto de partida. Todos sabem pensar, cada um a seu modo. Todos sabem dialogar, cada um a seu modo. A aprendizagem ela é possível para todos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência para que aí sim o nosso olhar se desloque, o nosso olhar mude de direção, né? E ele busque todos os ângulos de uma realidade. E é bem importante, eu lembro, e a Sônia Carvalho, eu não sei se ela está acompanhando essa live, mas ela trouxe numa formação a Chimamanda um vídeo sobre as histórias, né? Sobre o perigo da história única. E esse vídeo, ele ficou para mim, ecoou na minha cabeça por muito tempo, e até hoje ele é muito forte. Porque quando se fala em alguém com deficiência, aí a gente vem das histórias únicas. E as histórias únicas, elas nos angustiam, elas nos estereotipizam, né? E elas nos isolam. Porque aí vem aquele tal negócio de que, superou. Superou o quê? Superou para quem? E as histórias únicas, elas falam de algo que se mantém. Elas não falam de movimento. E a história, ela é movimento, ela é conflito, ela é embate, ela é busca, ela é desafio, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Não temos histórias únicas, temos histórias, múltiplas histórias. Histórias que nos ensinam, sim, mas que não são lições de vida, né? Porque isso me incomoda, e me incomoda bastante. Porque quando eu digo que alguém superou, que expectativa será que eu tinha dessa pessoa? Que bom, né? Nossa, ela conseguiu. Ela era a melhor aluna da minha sala. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu tinha vontade de me encolher, porque eu me sentia muito incomodada, né? Eu não superei nada. Eu continuo sendo quem eu sou. Eu tenho histórias, eu tenho N papéis, sou protagonista, sim, em várias situações, mas também sou eu, né? Tenho minhas limitações, tenho meus talentos, como qualquer ser humano. Tenho uma variação enquanto alguém com deficiência. E é isso que a gente precisa ter clareza no nosso processo de inclusão. É isso que a gente sempre buscar aprender nessa caminhada. A gente precisa pensar quem são os atores desse processo. Quem são os atores desse processo dentro desse nosso diálogo? Todos nós. Todos nós somos atores. Não é mais aquela história de, eu vou levar lá para a sala da educação especial. Não. A educação especial, ela faz parte desse processo. Ela também é um personagem desse cenário, né? Mas ela não é sozinha. Na inclusão, ninguém trabalha sozinho. Nós não temos um caminhar solitário. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu caminhar, mas ele não é solitário. E é importante, então, a gente pensar nisso tudo, né? Em toda essa conjuntura, não simplesmente como um amontoado de palavras, mas como questões a serem refletidas, questões a serem levadas para dentro de nós, para que depois elas possam ser exteriorizadas dentro do nosso trabalho diário, dentro do nosso fazer pedagógico, dentro do nosso fazer de gestão, enquanto diretores de escola que somos, né? Dentro do nosso espaço de coordenação, de orientação, de conversa, porque todos nós temos os nossos saberes.
né? Quando a gente faz uma reunião pedagógica na escola, não, mas a equipe da educação especial já vai estar. Não, todos têm que estar, todos têm que dialogar. O estudante é da escola, a criança da educação infantil é do NEM, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que essa participação é efetiva, que todos precisam estar conversando dentro desse percurso, certamente nós vamos ter aí daqui a pouco a desnecessidade, se é que essa palavra existe, das leis, né? Porque aí todos estarão compartilhando de uma sociedade muito mais justa, aonde eu não preciso pensar, e isso eu quero dizer aqui, sei que se o professor Maurício quiser que eu pare, ele vai ter que esperar um bocadinho agora, porque eu não posso deixar de dizer que o professor auxiliar, ou o mediador, ou seja lá que nome eu dê, né, ou o meu colega de sala, quando o aluno com deficiência está com alguém nessa condição, não é porque ele precisa desse cuidado. Não, esse cuidado é justiça social. Esse cuidado vai dar a ele, esse estar com alguém, a possibilidade de ele alcançar outros territórios que ele não alcançaria se não tivesse essa pessoa do lado dele. Então, isso é interdependência, não é dependência. Isso é interdependência com autonomia. E isso o modelo social nos trouxe enquanto salto qualitativo. E é isso que a gente tem que entender. O professor auxiliar, ele não está ali para simplesmente adaptar material, para simplesmente fazer para simplesmente cuidar do aluno, porque ele é dependente. Não, ele está ali para ser um mediador, ele está ali para tornar possível que esse aluno consiga alcançar outros territórios, porque sim, ele tem a sua diferença, né? Mas essa diferença não o inferioriza. Essa diferença, ela agrega no cenário de aprendizagem ao qual todos temos o direito. E eu acho que era isso, né? O que eu podia contribuir, né? A gente precisa muito desse diálogo, precisa muito desse espaço de reflexão, e me coloco também à disposição para, não só para hoje, mas para o que vocês precisarem. A Ana tem o meu contato, e eu me sinto muito tranquila para quaisquer perguntas que queiram ser formuladas, porque eu entendo que o diálogo, né, já o Paulo Freire falava muito sobre isso, semana passada acompanhei aí a live também, ele foi bastante presente. O diálogo, ele é uma chave muito importante para o aprendizado, né, para o nosso crescimento, para a gente alçar aí outros voos. Então, muito obrigada por essa tarde, por essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Marcilene. Depois dessas duas aulas da Ana Paula e da Marcilene, que foi brilhante, mais inteligente de minha parte seria dizer nada mais a falar, né? Mas mesmo assim eu vou ousar. Primeiro, Marcilene, Ana Paula, ali o chat está bombando as mensagens de agradecimento, de que vocês são fantásticas, vocês são demais e parabéns a vocês. Eu poderia responder para cada uma das mensagens assim: isso eu já sabia. Que bom que agora vocês também já sabem que a Ana Paula é fantástica e a Marcilene é extraordinária. Eu quero registrar aqui o trabalho da SIC, que a Marcilene hoje está lá. A SIC tem um trabalho muito lindo, e eu já tive a honra de visitar a SIC, e a SIC tem um momento que, quando alguém vai visitar, a pessoa é vendada e vive uma experiência como se cego fosse, né? Se não tivesse visão naquele momento. É uma experiência única. Uma coisa é você andar dentro da sua casa, já acostumado à noite, tudo escuro, sem enxergar nada, e você já conhece os ambientes. Outra coisa é você estar num local onde você perde um sentido, né? Um sentido, que é o sentido de enxergar. Então, eu quero, Marcilene, aqui registrar os parabéns a você e a contribuição que você, que é da nossa rede, há 25 anos, vem prestando a si.
registrar também que a nossa rede ela vem aprofundando a estratégia da educação especial. E eu quero aqui compartilhar com vocês um momento fantástico que eu tive, depois de aprender bastante com a Ana Paula e com a equipe. Um belo dia, uma senhora que tinha uma bisneta, não é isso, Ana Paula? Uma bisneta na nossa rede, ela ligou aqui para o gabinete, estava toda nervosa, porque não davam a ela o segundo professor, a bisneta dela, né? E ela era muito, assim, danada, né, Ana Paula? Muito entusiasmada, falava bastante. E aí eu recebi aquela senhora aqui, né? E ela veio falando. E por que o município de Florianópolis não dá um segundo professor à bisneta dela? Eu tinha aprendido com a Ana Paula muitas coisas, e com a equipe da Ana Paula, e eu disse assim para ela: a política da nossa rede que nós implementamos é o seguinte: toda criança, no caso dela, ela tinha autismo, né, a neta, a bisneta, e que me impressionou que ela era extremamente jovem, né, Ana Paula? Ou seja, ela teve filho jovem, a filha teve e a neta teve, porque era bisneta. E eu falei assim, a nossa rede ela tem uma política, e aí eu já respondo a uma pergunta que me foi feita. Toda pessoa, ou todo diretor de unidade, ou todo professor, ou toda família que quiser um segundo professor, a equipe liderada pela Ana Paula faz um acompanhamento da criança, e depois de acompanhar tem um parecer. Falei muita bobagem. O parecer é: sim, precisamos ter o segundo professor. Esse segundo professor ele é contratado imediatamente, na hora. Isso não é economia, até porque educação não é economia e não é gasto, educação. E aí eu expliquei isso para aquela bisavó. A Ana Paula, não me lembro se a Ana Paula estava comigo nesse dia ou no segundo dia, e eu sei que nós fomos fazer um estudo com a bisneta. E eu disse para ela o seguinte: se a sua bisneta tiver um grau necessário para um segundo professor, assim terá imediatamente. Agora, se não tiver, nós não teremos a contratação do segundo professor, porque a nossa política é uma política de integração total das nossas crianças com alguma deficiência na nossa rede, mas também uma política de autonomia dessas crianças, porque o segundo professor não pode ser a bengala e a desculpa para essa criança não se desenvolver. E eu não me lembro agora, Ana Paula, eu acho que não precisou o segundo professor, né? E a gente depois foi explicar para a bisneta, e foi muito legal, porque ela entendeu. Essa história ela é bem interessante, porque a gente foi, eu e a Valquíria, que é quem não me conhece, conhece a Valquíria, quem conhece a Valquíria não me conhece, mas é uma grande parceira, eu e a Valquíria, imediatamente o secretário nos solicitou, a gente foi até a unidade, e aí a gente foi na unidade, fora, resumo, a criança realmente ela não tinha necessidade do professor auxiliar de educação especial, era uma menina bem independente. A gente entende as famílias, até depois, foi o ano passado, a família se tranquilizou porque a gente justificou. Não adianta chegar para essa família, ela não precisa e pronto. Não, a gente tem que justificar, a gente até tem que relembrar o quanto essa criança é autônoma. Mas essa história também sempre vai ficar registrado, porque quando a gente chegou lá nessa unidade, o que mais chamou a atenção foi outra criança que a unidade não se percebia. Uma criança muito mais quieta, muito mais dependente, uma fala, né, a gente não faz comparativos, mas entendendo um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, uma fala um pouco desconectada. E aí a gente viu que a necessidade de uma intervenção, de uma investigação, era em outra criança, não na bisneta. Estava muito bem, obrigado, brincando com os colegas, na areia, de bolsinha, sabe? Fantástica. Essa história também é inesquecível para mim. Mas, no final, essa criança realmente não tinha necessidade, a gente justificou, orientou como que a gente poderia estar trabalhando coletivamente e seguimos diante com a família muito bem, obrigada.
E aí, Ana Paula, o que eu quero responder, e respondo para Giovana, se eu me fiz entender, é que a nossa política é uma política de desenvolvimento global da criança. De nada adianta colocar o segundo professor para essa criança, se essa criança não tem necessidade. Ao não ter necessidade, nós não vamos aproveitar o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da criança na sua plenitude. Então, havendo necessidade, sim, contrata-se imediatamente. E o mais legal de tudo é que eu fui dizer para a bisavó que não precisava. E não precisava e disse as razões. E a bisavó entendeu. Quero dizer, Marcilene, estamos aqui com 650 pessoas, seja a sala de transmissão, 300 e poucas pessoas e mais 250 aqui. E tem também um comentário que eu vi lá atrás que eu quero fazer, que é o comentário deixa eu ver se eu acho aqui, que foi legal também. Deixa eu ver se eu acho. Vou lá para trás, é tanta gente a falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o comentário. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Da Gisele Toledo, né? Que diz assim: tem uma oportunidade única de pedalar com os cegos na Avenida Beira-Mar Nova. Sou condutora daqueles que desejam pedalar. Projeto chamado Pedal Solidário. Aprendemos demais uns com os outros nas trocas. Eles me ensinam a enxergar de verdade, mesmo tendo visão. Convido a todos para serem condutores. Aí a Gisele botou lá o e-mail dela. A Gisele fala uma frase aqui muito linda, né? Eles me ensinam a enxergar de verdade, mesmo eu tendo visão. Isso é muito importante. Todos nós podermos ajudar o outro na sua necessidade, na sua plenitude. Quero dizer também que em 2017 nós tínhamos 23 salas multimeios, hoje nós temos 39 salas multimeios, e todos os locais que têm necessidade para ter sala multimeio, nós abrimos também salas multimeios. Em 2017 era 505 pessoas com alguma deficiência na nossa rede, e hoje nós temos 1.400 crianças com alguma deficiência na nossa rede. Por que isso? Porque hoje, muitas escolas particulares, e aqui todo respeito às escolas particulares, não tenho nenhum problema, é inclusive uma questão constitucional, né, legal do direito educacional brasileiro, ter escola particular, não tem nenhum problema, mas muitas crianças hoje saem das escolas particulares e vêm para a nossa rede pela qualidade que os nossos profissionais oferecem às crianças com alguma deficiência. Bem, eu não tenho aqui nenhuma mais pergunta, tenho muitos comentários elogiosos, Marcilene, muitos comentários elogiosos, Ana Paula. São 16 horas, eu quero registrar que no dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. No dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. E a Marcilene falou uma coisa muito legal, que, Marcilene, só a tua fala, junto com a fala da Ana Paula, já valeu a pena, e a gente não pode... A questão da deficiência, ela não pode ser entendida só no dia que uma criança com alguma deficiência vai para a nossa escola. A tua fala que você falou ali, Marcilene, que disse assim, vamos convidar também os profissionais de educação especial. A gente, às vezes, discrimina as pessoas e os profissionais na nossa própria fala. A gente não tem que dizer os profissionais de educação especial, as crianças são todos crianças, são todos profissionais. Por quê? Porque a integração ela tem que ser total. E é por isso que é uma política da rede, ter até sala e espaço multimeio, né? Salas multimeio. No entanto, a política tem que ser integral. Não temos que dizer, aquela criança com deficiência, aquele profissional. Não. É uma questão política total.
tem que estar integrado na rede. Isso, para mim, foi muito marcante, porque em 2017, Marcilene, estou falando isso porque você destacou isso com muita propriedade. Em 2017, eu fui em uma escola e os profissionais de educação de jovens e adultos diziam assim para mim: olha, secretário, por que a gente não permite a gente ter nessa escola educação de jovens e adultos? Eu tive uma dificuldade danada de entender isso, porque a escola é um ambiente para ter tudo aquilo que nós oferecemos na educação. Eu não tenho que permitir ter educação de jovens e adultos numa escola. Eu não tenho que permitir ter uma sala multimeios. Eu não tenho que permitir ter um profissional de educação especial. Eu não tenho que permitir. Isso é educação. Isso faz parte do conjunto de um espaço educacional. Por isso que a gente tem que ter todos esses conceitos e todas essas políticas de maneira integrada. E a palavra me dói muito é quando alguém discrimina, seja lá qual for a discriminação, raça, credo, questão social, a deficiência, que vocês sabem que o deficiente também é discriminado. E muitas vezes alguns acham que até o deficiente dá mais trabalho. Não é essa a questão, são os desafios diferentes da educação. Então eu passo, Marcilene, a palavra para você, fazer aí o seu minuto de conclusão, e a Ana Paula também, agradecendo demais essa aula do mundo real, essa aula com um olhar carinhoso, com um olhar afetivo, né? Afeto vem do latim affetare, que é movimento, que é estar junto, né? Então, eu estou muito feliz porque vocês conseguiram proporcionar para a gente que é uma sexta-feira, a gente vai para o final de semana e a gente vai muito mais feliz. Marcilene e Ana Paula, para vocês se despedirem aqui dessa nossa linda tarde de sexta-feira. Então, quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui e dizer que é muito importante a gente ter toda essa percepção da integralidade, né, para a inclusão acontecer. Porque se a gente dá um direito, né, como a gente sabe que hoje nós não precisamos de mais leis, elas já estão todas postas, então o direito já está posto. Mas o direito, sem que ele seja garantido, ele acaba sendo mais uma face da exclusão. Então, que assim não aconteça. Essa é uma frase que a nossa assistente social lá da ACIC fala, que eu acho bem importante. Então, que a nossa rede ela consiga sempre garantir esse direito na sua caminhada, e ela faz isso com excelência, eu acompanho e sei. Temos as nossas questões para serem aparadas, sempre temos, porque sempre estamos abertos ao aprendizado, ao novo, mas nós temos sim já um trabalho de percurso, de excelência, de qualidade, de transformação, e é isso que a gente precisa manter, o direito enquanto garantia, para que ele não se torne aí mais uma face excludente, e que a sociedade sim possa ser justa, possa ser igualitária, né, possa ser um espaço para todos nós, dentro da variação que cada um tem enquanto ser humano. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcilene. Uma alegria poder tê-la hoje aqui, trazendo tantas coisas boas e tantos ensinamentos para nós. Muito obrigado. Gratidão sempre. Ana Paula? Também, eu até gostaria, depois dessa fala da Marcilene, a Marcilene, ela sempre coloca um pouco de poesia na fala dela, né, deixar a fala mais leve. Às vezes eu sou meio rude, mas enfim, gratidão também por essa rede. Eu li todos os comentários feitos no chat, né? O que eu sou hoje foi construída, a maior parte da minha carreira foi construída, né, dentro dessa rede municipal, né, dentro dessa variação humana, né, que a gente coloque isso para nós, que nós somos variáveis, nós somos singulares, cada sujeito é um sujeito, são pessoas, são modos diferentes de viver. Se a gente levar isso para a gente, para o nosso espaço educativo, o nosso espaço entre nós, para a nossa família, por tudo, as nossas relações,
São modos diferentes de viver, comportamentos diferentes. Vai ser muito mais tranquilo esse trabalho, se a gente pensar mais coletivamente, vamos pensar junto, vamos planejar junto, né? Somos todos professores, nós temos aí uma política aí do professor Maurício, que já vem desde 2007, possibilitando esse espaço de discussão cada vez maior. Então, gratidão também ao professor, essa parceria. Ontem, a minha filha ficou toda nervosa porque recebeu uma mensagem de um professor. Eu disse para ela, há uns anos atrás, eu ficava assim quando eu recebia mensagem do WhatsApp do professor Maurício, agora nem... Aí, hoje, como diz, a gente está numa relação bem mais estreita, né? Nós estamos no último ano, mas a gente se mantém essa relação né, a gente estar bem um com o outro. Eu acho que isso reflete toda a equipe, né? Hoje estamos aqui todos reunidos na diretoria, e tudo isso eu acho que reflete se o meu trabalho, se as pessoas elogiam o meu trabalho, da equipe que eu trabalho, porque tem muita gente por trás dando apoio, né, como a diretoria do ensino fundamental, a Dione em relação à diretoria da educação infantil, o professor Maurício, que confesso para vocês e diante dele que muitas vezes me surpreende, nem sempre eu acho que é aquilo tudo, eu acho que sempre pode ser melhor, e gratidão à rede que eu faço parte, tá? Então, um bom trabalho, estamos à disposição, né? Entre em contato com a gente, vamos pensar junto, a gente fica muito mais tempo conversando, ok? Um bom final de semana para todos. Obrigado, Ana Paula. E com o teu comentário eu quero lembrar a frase que eu falo há muitos anos. A distância distancia e a proximidade aproxima. E o mais legal de tudo na vida é que a Ana Paula está certa e eu não estou errado, porque eu estou certo e ela não está errada. Que vida danada quando alguém quer ter a razão. Ter a razão cansa, ter razão dá trabalho, ter razão deixa a gente nervoso e não leva a nada. A vida, ela é de uma construção coletiva para chegar a muitas possibilidades. Por quê? Porque são muitos os caminhos, muitos os caminhos. Então, muito obrigado a todos que aqui estiveram. Ana Paula, você é fera. Marcilene, você é fera. E uma equipe se dá e se faz e se constitui pelo trabalho de muitos. Por isso, um muito obrigado a todos que aqui estiveram conosco. Essa rede não é feita de Ana Paulas, ou melhor, de Ana Paula, e não é feita de Marcilene. Essa rede é feita de Ana Paulas e de Marcilenes. E é por isso que essa rede é um exemplo para o Brasil. Todos são fantásticos, todos são importantes, e nesse tempo que estamos vivendo, estamos mostrando a todos que juntos, com um objetivo sempre de fazer o melhor, a gente consegue vencer. Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado, Marcilene. Um beijo no coração a todos vocês que estiveram conosco até agora. Até a próxima sexta-feira, antecipando. Tchau. Sexta-feira, o tema é educação de jovens e adultos. Conto com todos vocês, sexta-feira que vem, 14h30. Um beijo no coração. Não vou dizer tenham todos um final de semana. Vou dizer, façam a opção, a escolha de terem um excelente final de semana. A vida é uma escolha e você escolhe a vida que você pode ter. E quando você escolhe ser feliz, o mais lindo disso é que você contagia aquele que está do seu lado e ele também será feliz. Um beijo no coração e até a próxima. Tudo de bom. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.